sou fã de São José. Então, com alegria, nós queremos partilhar um pouco sobre o tema de hoje, que é São José, exemplo de santidade. O tema do 8º dia desta novena, deste tempo de reflexão e de retiro, a respeito desta figura tão bela da história da igreja, que é São José. O comentário inicial dizia, muito bem, São José era um homem comum, porém, obediente a Deus, com o coração aberto para acolher a graça do Senhor, se tornou um gigante da fé. Somos convidados a viver esta mesma realidade, seguir este caminho que São José seguiu. E ao falar sobre São José como exemplo de santidade, nós precisamos lembrar que ele é exemplo de santidade porque todos nós também somos chamados a viver a santidade. Porque senão ainda existe o risco de alguém dizer assim, ótimo, ele é exemplo de santidade, então para alguns, não. Nossa vocação primeira é buscar a santidade. São Paulo diz, na carta aos Tessalonicenses, a vontade de Deus para vós é a vossa santificação. E o próprio Senhor vai dizer, sede santos, como vosso Pai que está no céu é santo. Portanto, a nossa vocação primeira é a busca da santidade. Encontrar exemplos de santidade nos ajuda a viver, nos motiva, nos anima a buscar viver e a ser fiel a este chamado primeiro que Deus tem para nós. Somos chamados, meu irmão e minha irmã, a ser santos. Você é chamado a ser santo. E eu quero, para falar sobre a santidade de São José, eu quero chamar a atenção para uma frase do Evangelho que vai nos remeter a uma característica que é principal de uma caminhada de santidade. Jesus disse assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Eu não vim fazer a minha, mas a vontade de Deus. Uma característica essencial na busca da santidade é a obediência. A obediência na fé. Por que é que os nossos primeiros pais, representados por Adão e Eva, perderam a graça santificante, a sua santidade? Porque desobedeceram. Como é que nós somos salvos? Por Cristo, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência é um tema central dentro da história da salvação. Há pouco tempo nós pudemos celebrar a Sexta-feira Santa, e o tema central da Sexta-feira Santa é a obediência de Cristo até a morte. As leituras, a carta de São Paulo aos Filipenses, o hino da obediência de Cristo, da kênose da obediência de Cristo, está ali para nos dizer que a obediência é o caminho. E nós precisamos viver, seguir este mesmo caminho de nosso Senhor, seguir os passos de nosso Senhor, na obediência a Deus. E como é que nós seguimos estes passos? E aí nós vamos entender como São José seguiu estes passos. Nosso Senhor, Ele viveu a obediência ao Senhor por meio da relação de amor com Deus e com o irmão. Então veja, nosso Senhor em diversos momentos, vai dizer os evangelistas que Ele estava a sós com Deus. Estava ali e depois ia realizar a missão, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele era próximo do Pai. Ele aprendeu a conhecer, a cada vez que se aproximava do Pai, ele aprendeu a conhecê-lo. E conhecendo-o, o amava ainda mais. E amando-o, o obedecia ainda mais. E queria sempre a vontade dele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós o amamos, quanto mais compreendemos a sua vontade, o seu projeto, mais entendemos
que o projeto dele vale muito mais a pena, é muito mais importante, é muito mais nobre do que o nosso projeto. E assim, Jesus ia deixando de lado, não é a minha vontade que eu quero fazer, é a vontade do meu Pai. E da mesma forma, como Jesus também se relacionava com as pessoas. Quem faz a experiência com Deus verdadeira, sincera, automaticamente quer levar este amor que Deus lhe deu, nas vezes em que Deus teve que falar com ele, para dizer, aceita. Porque ele tinha uma relação com Deus, porque ele já tinha abertura com Deus. E isso só acontece com quem tem vida de oração. São José tinha vida de oração e amava a Deus. Tanto amava a Deus que deixou de lado o seu projeto de ter uma vida simples, tranquila, com uma família grande, casando com a mulher que amava, Maria Santíssima, e tendo uma família grande, renunciou a tudo isso para poder seguir o projeto de Deus que ele não conhecia, que ele não sabia onde ia dar e que já no começo já estava dando dor de cabeça. Peraí, estou aceitando alguém que, tem um filho, de onde que vem, E logo em seguida, olha, São José, vai para o Egito, larga tudo aí. Quer dizer, é um projeto. À primeira vista você pensa, é difícil. Mas ele, na relação do cuidado todo que ele teve com a Sagrada Família, mas o grande gesto que mostra o amor que ele tinha pelo próximo, foi quando ele decide, sem ainda compreender o projeto de Deus, não sabia de nada ainda, quando Nossa Senhora chega e explica para ele, estou grávida, ele tinha todo o direito de chegar e denunciar, olha, eu não quero mais casamento aqui não, não sei de onde que vem esse filho, e o que é que ia acontecer com ela? Seria apedrejada. Iria morrer apedrejada. Ela e o filho. Era direito dele fazer isso. A princípio, o que é que você pensa? Fui traído. É a primeira coisa que você pensa. Você não pensa que o Espírito Santo desceu sobre a minha futura esposa e ela engravidou. Não tem jeito. Mas, que interessante. Veja o amor dentro do coração deste homem. Veja a caridade dentro deste homem. Ele chegou à conclusão que ele ia deixar de lado isso. Eu vou rejeitá-la em silêncio, vou deixar isso acontecer e vou me afastar. Ou seja, ao invés dela ser difamada e correr risco de vida, ele preferiu, mesmo achando que ela estava errada, ele ainda não conhecia o projeto de Deus, ele preferiu que toda a culpa recaísse sobre ele. Porque veja, se ele deixasse, se ele abandonasse Maria em silêncio, o que ia acontecer? Todos iriam olhar para ele e iriam dizer, covarde, noivou, engravidou a mulher e largou ela de lado, é covarde, agora foge, vai para outro lado. Ou seja, ele aceitou por amor, por caridade, levar a má fama de toda aquela situação que ele ainda não compreendia, para poder, amando, para poder deixar com que Nossa Senhora e o filho dela estivessem bem. Claro que aí depois o anjo vem e fala com ele, o Senhor, nosso Deus, comunica e explica o projeto de salvação. Mas para dizer, meu irmão e minha irmã, essa obediência que ele teve, essa obediência que leva ao amor, é uma característica essencial na vida de São José e na vida de todos aqueles que buscam a santidade. Se a obediência de Cristo nos levou à salvação, a obediência que nós precisamos ter, nos ajuda a acolher este dom que Deus nos dá, que é a salvação. É assim que nós acolhemos o dom. O dom está à disposição. Deus já nos deu esse dom. Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, já nos deu esse dom. Porém, nós precisamos acolher. E a nossa acolhida se dá pela nossa adesão à fé, pelo nosso seguir a Cristo, sendo obedientes.
obedientes a Deus. Então, nós nos deparamos com a seguinte situação, e hoje em dia está na moda, né, dizer assim, a pergunta que vale 1 milhão. Pois aqui nós temos uma pergunta que vale mais do que 1 milhão, uma pergunta que vale a vida eterna. E a pergunta é: eu tenho priorizado a minha vontade ou a vontade de Deus na minha vida? Tenho obedecido os meus planos, os meus desejos, ou eu tenho obedecido o projeto de Deus? Tenho seguido aquilo que Deus me mostra, o caminho que Deus me conduz? Será que tenho valorizado o projeto de Deus ou o meu? Quais são as minhas prioridades? Será que quero continuar no meu mundinho, apenas olhando Deus de longe? Ou quero seguir a Cristo, seguindo os seus passos, sendo obediente e amando até o fim? São José, este grande exemplo de obediência na fé e de amor a Deus e ao próximo. Que Ele possa nos ajudar, que Ele possa interceder por nós, que Ele possa nos ensinar a viver este caminho, que pode ser até difícil, mas a recompensa não dá para ser medida. A palavra de Deus diz que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, o coração jamais sentiu. É isso que Deus tem preparado para todo aquele que segue firme, obediente até o fim, como São José, operário, como Nossa Senhora foram. Que eles intercedam por nós e que o Espírito Santo nos conduza para viver esta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Nós queremos agora elevar as nossas preces, os nossos pedidos ao Senhor, e nós vamos, como resposta, rezar São José operário, intercedei a Deus por nós. Eu sou fã de São José.